Amados de Deus, vamos para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, tomando como base a revista da CPAD, terceiro trimestre, essa que estamos encerrando a leitura e o estudo dessa revista. Essa é a lição 13 e ela fala sobre o cativeiro de Judá. Lição 13, do dia 26 de setembro de 2023. O texto áureo. Porque zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Está lá em 2 Crônicas 36, 16. E a verdade prática? A verdade prática é essa. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Vamos ler o texto em classe. 2 Reis 24, versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Versículo 19. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Versículo 20. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitarem diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. 2 Reis 25. E sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Versículo 2. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. Versículo 8. E no 15º mês, no 7º dia do mês, esse era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O estrago foi grande, não é? A introdução, então, estamos concluindo o estudo dessa revista que fala sobre os reinos de Judá e reino de Israel, o reino do norte e reino do sul. Vamos fazer uma retrospectiva sobre a revista que está sendo concluída nessa última lição, a lição de número 13, que
fala dessa destruição do reino de Judá. Esses dois reinos, Judá e Israel, foram resultantes de uma divisão que houve depois que o filho de Salomão reinou, chamado Roboão ou Reoboão, né, tanto faz. Esse reino antes de Roboão era unido. Os estudiosos são um reino unido. E nesse Reino Unido foram 120 anos de história. Cada 40 anos reinado por um rei. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro Salomão. E no filho de Salomão o reino se repartiu em duas partes. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. O nome do reino do norte passou a ser Israel por ser a maioria, com 10 tribos. E o reino do sul, o nome Judá, porque era só Judá e Benjamim, e Judá era bem maior do que Benjamim. Então, nesse tempo do livro dos reis e das crônicas, foram 400 anos de história, né? Contam a história do reino de Judá, foi o reino dos descendentes de Davi, e foi o reino que mais durou. Mas o reino do norte e o reino chamado Israel foi o reino que durou menos, ele durou só 200 anos, né? O reino do sul ainda continuou um pouco mais de 150 a 200 anos depois dele. O reino do norte, a gente já viu nas lições passadas, ele foi destruído pelos assírios que levaram eles para a Síria. E essas nações, essa nação do reino do norte, que era chamada Israel, se misturou com o povo e está perdida até hoje. As 10 tribos estão misturadas com os gentios. E o reino do sul ainda ficou por mais tempo, 150 a 200 anos, como eu já falei, né? Nesse tempo, 19 reis reinaram no reino do norte. Nenhum serviu ao Senhor nesses 200 anos. E no reino do sul, em quase 400 anos, 20 reis reinaram no reino do sul, né? E desses 20, só 8 serviram ao Senhor. Isso mostra a infidelidade do povo com relação a Deus e por que Deus teve que tomar essas medidas, por uma questão de justiça. Deus é bom, mas Ele é justo e Ele tem que derramar a sua justiça em forma de juízo quando a medida está cheia. Foi o que aconteceu primeiramente com o reino de Israel, a medida encheu e eles foram dispersos. E o reino de Judá, por amor de Davi, por amor da promessa que Deus tinha de que através de Davi a lâmpada nunca se apagaria e que viria o Messias, que é Jesus. Esse reino ele foi para a Babilônia, mas depois Deus o trouxe de volta, né, para cumprir a sua promessa. Então vamos voltar aqui à introdução. No final do reino de Judá, esse final foi protagonizado por Joacás, que era filho do rei Josias. Como a gente estudou na lição passada, Josias foi um rei bom, né? Um rei que achou o livro da lei, no tempo dele acharam o livro da lei, né? E ele procurou seguir a lei, porque eles não tinham mais a lei, já estavam assim destituídos da graça que vem pela lei e pelo Espírito de Deus. Então, nós sabemos que Josias foi um rei bom, né? Nós já estudamos na última lição passada. Josias foi um rei que no tempo dele se achou o livro da lei e eles voltaram a ter comunhão com o Senhor pela lei, né? Conhecendo a sua palavra, para observá-la. E foi um tempo bom e Deus já ia trazer juízo para o reino de Judá, mas ele poupou
a Josias por ser um rei bom. Não aconteceu nos tempos dele. E aí, quando Josias morreu, Joacás, ele reinou só 3 meses. Ele foi levado pelo faraó Neco para o Egito. E lá ele morreu. E o faraó Neco colocou o irmão dele, né? Eliaquim, ou Jeoaquim, como rei. E Joaquim, ou Eliaquim, reinou 11 anos em Judá. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Joaquim foi levado por Nabucodonosor, né? Ele foi levado por Nabucodonosor. E seu filho Joaquim ficou para reinar em seu lugar. Nabucodonosor colocou Joaquim, mas Joaquim só reinou 3 meses. E foi o tempo de levarem Joaquim preso para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor colocou Zedequias no lugar dele. Zedequias era irmão do pai dele, né? Ele era tio de Joaquim. Então Joaquim estava vivo, mas estava exilado. E Zedequias era tio dele e Nabucodonosor colocou ele como rei. E ele ainda chegou a reinar 11 anos lá. Mas ele se rebelou contra Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor autorizou a levarem ele. E ele foi levado. E ele teve um trágico final, porque ele se rebelou contra as palavras de Deus através do profeta Jeremias, que deixava muito claro o que ia acontecer, né? Se ele não se regenerasse, se ele não voltasse para o Senhor e não fizesse a nação voltar. Então ele foi levado pelo rei da Babilônia e ele teve os olhos vazados. E os seus filhos, que eram provavelmente adolescentes ainda, eles foram mortos diante dos olhos dele, antes de cegarem ele. Um trágico fim, porque esse povo caldeu era muito bárbaro, eles eram muito maus, né? E aí foi assim que aconteceu, né? O que a gente pode, então, continuar aqui no comentário. Houve essa fase final do reino de Judá, que foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho de Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados, que foi por parte. Primeiro Nabucodonosor sitiou, né? Passou 3 anos sitiando, depois tomou, arrombou as portas, né? Levou cativo um bocado de gente, matou um bocado de gente, e depois mais outra leva, né? E por fim a destruição do templo, quase 11 anos depois. Então, Joaquim ele reinou, ele estava apenas com 3 meses de reinado, quando ele vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas, né? E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor, que era tio dele, né? Ficou no lugar dele, e veremos Zedequias foi esse que se rebelou e que teve um trágico final, né? Que resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 anos antes de Cristo. Então, no tempo, isso é interessante a gente ver que no tempo do profeta Jeremias havia muita discórdia e confusão sobre o que era verdadeiro e falso, né? Com relação à palavra de Deus, o que é que vinha de Deus realmente. Jeremias estaria dizendo a verdade, né? Parecia tão impossível para eles que Jeremias dizia que eles deveriam ser submissos a um outro povo. Isso era tão contra, vamos dizer, os princípios do povo,
de Deus, do povo de Israel e de Judá, era tão contra, porque para eles eram o povo escolhido de Deus e não tinham que se dobrar a gente nenhum. Mas por causa dos seus pecados, das suas desobediências, Deus enviou profetas dizendo que ia acontecer isso. E eles não acreditavam, porque ficavam confusos. Poxa, Ele é o nosso Deus, vai sempre nos livrar. Mas eles continuavam fazendo o que lhes agradava. Quer dizer, para as coisas de obedecer, Ele não era Deus, coisa nenhuma para eles, né? Mas na hora do sufoco, eles queriam esse Deus para os livrar e não queriam se abaixar, se dobrar, povo nenhum. Por isso havia essa confusão, essa discórdia com as palavras de Jeremias, o profeta contemporâneo, tudo isso. E Jeremias dizia, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Principalmente, eu acho que para eles realmente foi um grande absurdo ele dizer que o templo seria destruído, né? Porque o templo era o lugar onde Deus habitava. Como é que Deus ia deixar isso acontecer, né? Mas realmente, a gente lendo a palavra, em Jeremias, em Crônicas, em Reis, nós vamos ver que realmente a medida encheu. Eles profanaram o templo de todo jeito, levando ídolos para dentro do templo, né? Fazendo abominações fora e dentro do templo. Então a medida ficou cheia. E Deus é um Deus bondoso. Ele é bom em todo o tempo, sim, mas Ele é Deus de justiça. Ele não poderia deixar de derramar juízo sobre isso, né? E Ele derramou juízo sobre isso. Vamos lá então, o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles foram unânimes, incansáveis em denunciar as injustiças e transgressões do povo, né? E dos líderes, principalmente dos líderes, que levaram o povo a cair também. Erravam e faziam o povo errar. Todos foram taxativos em dizer, a mostrar aqueles pecados, né? E que já estavam excedendo, né, as medidas de Deus. Deus ia derramar sua justiça, seu juízo, né, por causa dessa justiça que Ele tinha que fazer. Segundo a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio, o ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele foi altamente contemporâneo dessas desgraças, né? Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Foram os filhos e netos de Josias que fizeram esses 4 reinados seguintes. Então, no tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era falso e o que era verdadeiro, né? Com relação à palavra dos profetas. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de um modo tão peculiar, né? Deus fez ele ver coisas, fez ele trazer um cinto, comprar um cinto, colocar nele, depois esconder aquele cinto perto do rio, debaixo de uma pedra, e aquele cinto apodreceu, e ele disse, está vendo, agora tira o cinto. Então isso aí é o que vai acontecer. Foi o que aconteceu com o povo de Judá, né? Eu coloquei eles lá na minha cintura, né? Eles eram o meu povo, eles não quiseram. Então tá igual esse cinto, hoje não serve para nada. Eu achei tão interessante isso, as comparações que Deus faz. Ele é muito pedagógico em certos ensinamentos dele, né? Usando os profetas, né? Então, os motivos que levaram Judá ao cativeiro, o cativeiro aconteceu especialmente por conta dessa obstinada desobediência do povo, né?
principalmente da liderança. Miqueias, o profeta Miqueias também fala sobre isso em Miqueias 3, de 9 a 11. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, né? Fizeram todo tipo de corrupção e de injustiça. A partir do dia de hoje, toda corrupção e injustiça social, né? Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, né? Tantos avisos, tantos milagres, tantas oportunidades. Então, ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade no nosso coração, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Eu fiquei triste essa semana ver na televisão uma live de um pastor muito conhecido. E ele estava tão arrogante que ele não estava percebendo que ele estava arrogante, né? A ponto de uma autoridade grande ligar para ele na hora e ele dizer assim, ele que espere, dizer para a jornalista, né? E ali uma autoridade grande, muito acima dele, e dizer ele que espere, né? E outras coisas arrogantes que ele falou, né? E eu fiquei orando por ele, agora estou orando por ele dioturnamente, para que ele não caia, porque o pecado horrível do orgulho, né? A Bíblia diz que antes da queda se eleva o coração. E eu peço, em nome de Jesus, que ele possa rever aquele vídeo e ele possa se sentir pagando mico, ridículo. Foi o que aconteceu ali, infelizmente. Então, andar com Deus é a melhor maneira de resolver as coisas, né? De remover os obstáculos da alma, que nos atrapalha na caminhada cristã. A obstinação de Zedequias, o que levou à queda de Judá, foi a gota d'água, a teimosia dele, né? O orgulho, se achar o poderoso, né? O todo-poderoso, e quando o todo-poderoso só tem um, é o Senhor, né? Ele, por sua própria conta, Zedequias resolveu não dar ouvidos à palavra de Deus, falada através de Jeremias. Esse povo foi surdo aos avisos dos profetas. Número 2, né? Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, a sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos. Então, o poderoso exército babilônico veio, invadiu a terra, né? Invadiu e destruiu Jerusalém. Então, Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes na sua religiosidade, só o que eles tinham, religiosidade, não tinham intimidade com Deus. Não queriam obedecer a Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam fazer, não queriam obedecer. Então, eles estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, porque Israel tinha sido escolhido para ser a nação do Criador de toda a terra. Mas eles achavam que só isso bastava. Que nem pensavam na hipótese de quase serem aniquilados totalmente. Não foram pela misericórdia de Deus, pela promessa do Messias, pela promessa a Davi, que jamais se apagaria a lâmpada de Davi, né? Então Jerusalém foi cercada e levada cativa, né? A destruição da cidade e do templo, né? Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, né? Ninguém podia entrar nem sair. Os víveres que foram estocados, né?
foram sendo rapidamente consumidos, animais abatidos, as coisas foram se acabando. Cidade Santa estava em extrema pobreza e miséria. De repente, abriu uma brecha no muro e eles arrombaram a cidade. Os babilônios arrombaram e grande foi a destruição. O templo sagrado, erigido há quase 380 anos antes por Salomão, foi saqueado, destruído e queimado. E a glória de Israel se foi. Igual lá no livro de Juízes e Cabodes, né? Lá no livro de Samuel, aliás, a glória do Senhor se foi ali na história dos filhos de Eli, né? Então, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiam. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam seus próprios filhos para comer. Os sacerdotes perderam as esperanças. Como é que eles podiam dar esperança para os outros? Nem eles tinham, não é? E as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho, todo mundo sem esperança. As crianças morriam de sede, de fome, ninguém podia saciá-las. Terceira, a esperança profetizada. Mas é interessante como Deus é tremendo, como Ele é bom, como Ele é misericordioso. Ele também deu a Jeremias uma mensagem de esperança. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados, né? Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Está lá em Colossenses 1, 27. E a conclusão é: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, né, ela se torna cativa das escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa as suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Que Deus abençoe cada um.